Léo revela lesão e deve ser reavaliado para o jogo contra a equipe do Coritiba. Vamos falar também sobre três componentes, três reforços que mudaram o Vasco da água para o vinho neste segundo turno do Gigante da Colina. Vamos falar sobre Verrete, Paulinho e Ramon Dias, o quanto eles mudaram o Gigante da Colina. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Também vamos trazer aqui para vocês a classificação do segundo turno. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado, a você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, que é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos trazer as informações do Vasco a partir de agora, depois de uma vitória muito boa. Vamos trazer a classificação do retorno, inclusive. Vocês vão ver que o Vasco está à frente de alguns rivais por essa briga na zona de rebaixamento. Mas, ontem, eu observei, não sei se vocês também, já quero que vocês deixem aqui no comentário, que o lado esquerdo do Vasco sofreu um pouco, né? O Lucas Piton, o Léo não fizeram uma boa partida. E eu sempre digo a vocês aqui o seguinte, o Léo é um cara que é importante para o Piton defensivamente, os dois se completam. O Léo consegue fazer essa cobertura do Piton e faz com que o Piton fique mais confortável e o lado esquerdo seja tão forte. Ontem o lado esquerdo do Vasco foi o lado mais vulnerável de campo. E o Léo na saída de campo falou para a galera do canal da Batida, inclusive um abraço para a galera do canal da Batida que está fazendo um bom trabalho, buscou informações do Léo sobre essa situação. Você está vendo aí a entrevista que foi feita e o Léo revelou que ele teve uma torção de tornozelo durante a semana. Segundo o Léo, ele passou aí fazendo tratamento em 3 períodos, pediu para que a assessoria não divulgasse essa informação e também pediu para tomar uma injeção, vamos dizer assim, para poder jogar contra a equipe do Fluminense. E disse o seguinte, se fosse em outro momento, talvez ele ficasse de fora do jogo. Mas nesse momento, o Vasco precisava dele e ele foi para campo. Foi o melhor em campo? Não foi. Mas por se doar, fazer questão de estar em campo, a gente vê o quanto o Léo entende e sabe o que representa o Vasco. E aí eu digo, atitudes como essa são importantes. Tem gente que tem uma dor na unha e fala, não vou jogar. E o Léo, simplesmente, mesmo com o tornozelo barreado, como a gente diz, né, baleado, foi para campo e jogou. Foi a sua melhor partida? Não. Como eu falei, o setor esquerdo foi muito baixo. Mas o jogador fez questão de ir. Óbvio que agora o Léo vai passar por uma reavaliação. Ele foi substituído pelo Zé Vitor no final do jogo. Será reavaliado para saber as condições para jogar contra o Coritiba. Se ele não tiver reunir condições, vai ficar de fora e volta Medel. Provavelmente Medel e Maicon formem novamente aquela zaga como foi no jogo contra a equipe do Bahia. Mas fica aí registrado, o Léo estava com problema no tornozelo, tomou injeção, será reavaliado e aí vamos ver se ele vai ter condições de jogar contra o Coritiba no Caldeirão lotado na próxima quinta-feira. Lembrando que o Vasco joga quinta e depois na outra segunda-feira contra o América Mineiro. 2 jogos muito importantes para o Gigante da Colina. E aí, falando sobre importância, eu gostaria de trazer aqui uma tabela que a gente retirou da UFMG, que é o desempenho dos times nesses 4 jogos de retorno do Campeonato Brasileiro. E aí tá a tabela. Você vê que o Vasco, hoje, ele é um time que está atrás somente de Bahia, de Palmeiras, Fortaleza e Bahia, com 7 pontos. É o Vasco com 58,3 de aproveitamento. Palmeiras fez 10 pontos, o Fortaleza fez 9. O Vasco hoje estaria no G4 se tivesse apertura e clausura aqui no futebol brasileiro. Você vê que somente o Bahia, dos que estão brigando com o Vasco, tem a pontuação parecida com o Vasco, né? O América Mineiro também. Mas se você procurar Santos, Goiás, olha aí a posição do Santos e do Goiás. Fizeram 3 pontos,
Cuiabá 1 ponto, Coritiba 0 pontos, Santos 3 pontos. Então, mostra o quanto o Vasco evoluiu e o quanto o Vasco... Por exemplo, o Vasco fez mais pontos do que fez com o Barbieri em toda a sua era Barbieri no Campeonato Brasileiro. O Vasco fez 6 pontos com o Barbieri, 3 pontos com o William. Então, o Ramon Dias já consegue fazer com que o Vasco mude de patamar. Se continuar assim, o Vasco sai da zona de rebaixamento. Por quê? Porque você olha o aproveitamento dos outros times, está abaixo, o Vasco está 4 pontos, ganhou mais 4 pontos do que Goiás e outros times que estão acima, e seria hoje praticamente uma conta que faria com que o Vasco saísse dessa situação, porque o Vasco tem um jogo a menos. É garantia de ganhar? Não é. Mas mostra o quanto o desempenho do Vasco, e a gente ainda tem polêmicas, tem gols perdidos, que poderíamos estar aí como o time que mais pontuou no segundo turno do Brasileirão. E eu gostaria de destacar aqui, nesse vídeo, a importância de 3 agentes para o Vasco. Vou colocar eles na tela e vou ficar aqui do lado. Paulinho, Verrete e Ramon Dias. Para mim, o Ramon Dias é o principal reforço do Vasco desde que chegou. Verrete é um cara, é um centroavante, que é um cara completo. Acho que há muito tempo a gente não tem um jogador completo. Por quê? Faz gol, incomoda a zaga, dá passe para gol. São 4 gols, 1 assistência oficialmente, 2 porque aquela do... 6 participações em gol, porque tem aquele cabeceio que o Everson segura e defende, e o Serginho faz contra a equipe do Atlético Mineiro. Um jogador que mudou totalmente a forma do ataque do Vasco. Praticamente, eu vi um dado da galera do Vasco Analytics, que também lá do Scout Vasco, que todos os chutes que o Vasco deu a gol foram a gol no jogo contra o Fluminense. Então mostra o quanto o Vasco se tornou efetivo com a chegada do Verrete. Outro é o Paulinho. O Paulinho é o todo campista, como a gente gosta de dizer. É o cara que transformou o meio de campo do Vasco num meio de campo mais forte. É um cara que mudou essa equipe, que faz com que o Vasco flua, que o meio de campo do Vasco trabalhe. E é um cara, eu tava vendo até o mapa de calor dele, que percorre praticamente todo o campo. Que faz com que o meio de campo do Vasco trabalhe, que vai para marcar, para roubar bola, que faz a saída de bola também, que ajuda o Vasco a progredir e mostra a importância. E para mim, o maior culpado dessa evolução do Vasco, Ramon Dias, que além de encarnar o espírito Vasco da Gama, Ramon Dias conseguiu colocar o time para ser um só, um time guerreiro, um time físico. Ramon Dias, inclusive, falou sobre a situação de Payet. Disse que o Payet, para jogar, vai ter que estar melhor fisicamente. Porque o Vasco precisa dessa questão física, que a torcida, o clube, a forma de jogar precisa disso. Então, para mim, o Ramon Dias é o principal capitão disso aí. E a gente tem que, se o Vasco continuar nessa evolução, que o Vasco ainda tem muita coisa a se consertar ainda, não é porque a Vitória ganhou que não tem coisa a consertar, mas se o Vasco continuar nessa evolução, fatalmente a gente vai sair dessa zona de rebaixamento. Então é isso, gente. Muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo. Aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima.